Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é no vídeo de hoje, estou trazendo para vocês mais um vídeo e mais uma vitória do Corinthians. Dessa vez a primeira vitória em clássicos nesse ano de 2025, já tava na hora, né, rapaziada? 2-1 em cima do Santos, mas mesmo assim não foi um jogo maravilhoso, perfeito do Corinthians. A gente teve sim muitos bons momentos, mas no geral tem algumas coisinhas assim que a gente pode puxar um pouquinho a orelha, pode falar, enfim. Vou dizer um pouco mais para vocês nesse vídeo. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo já que é quase meia-noite, provavelmente vou acabar de gravar ele meia-noite, porém vocês vão ver ele só na quinta-feira de manhã, né, pela manhã, pela hora do almoço, enfim, por aí. Conto com o apoio de todos, sempre lá no Twitter, com o recompartilhando, deixando like, nas outras redes sociais como o Instagram e tudo mais, enfim. Ajuda eu. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o like, porque tô querendo aí chegar nesses 500 inscritos, por favor, divulgue aí com seus amigos. E vamos que vamos aí chegar nesses 500 inscritos. Já peço perdão se eu pareço um pouco meio tumultuado, meio cansado, porque hoje eu tive que ir na faculdade, enfim, teve coisa do estágio. Também tá um calor absurdo aqui no Rio de Janeiro, como vocês devem imaginar, né? Fazendo simplesmente todos os graus possíveis. Biel, tá quantos graus aí no Rio de Janeiro? Todos. Simplesmente todos. Enfim. Então tô um pouquinho cansado sim, admito, tô com calor. Quando você terminar aqui vou sair correndo tomar um banho, porque tá complicada a situação, mas enfim, bora aí falar do que interessa, vamos falar do jogo. Corinthians 2, Santos 1. Primeiro tempo, começando obviamente pelo começo, Corinthians começou pressionado pelo Santos, tá? Eu não estava esperando que o Corinthians fosse começar tão mal assim. Obviamente que a gente espera que o Santos tente surpreender de alguma forma, até conseguiu, né? Porque pressionou e poderia até mesmo ter aberto o placar, né? Acho que a primeira boa chance do jogo foi justamente do Neymar, aquele chute que o Hugo acabou defendendo, depois o rebote que o pessoal acabou tirando, enfim. O Corinthians começou sendo bem pressionado ali pelo Santos. Estava complicada a situação, muito por conta de que o Ranieri, né, nosso querido Ranieri, não estava aparecendo na saída de bola como sempre, né? Parece que é filme repetido, mas é verdade. Ele estava bem omisso e o time não conseguia sair de trás, né? Porque a bola passava ali pelos dois zagueiros, pelos dois laterais e tentavam ali uma ligação ali com o Carrilho que no primeiro tempo também foi muito abaixo. O José Martins, sim, fez uma boa partida, mais uma ótima partida do José Martins, tá? Esse jogo e o jogo passado contra o São Bernardo, ele foi simplesmente aí um dos 5 melhores em campos. Em campos é brincadeira, em campo. Hoje ele não vai ser o melhor em campo, né, obviamente, mas no jogo passado ele quase foi, só não foi porque o Romero tirou a vitória do bolso nos acréscimos, né, mas enfim. Hoje ele não vai ser, né, novamente, como eu disse, mas passou perto, não está muito longe não. Mais uma boa partida dele, né, ele se mostrou uma ótima opção ali de velocidade pelo lado direito, né, fazendo aquela dupla com o Mateuzinho, e foi justamente num lance, numa dupla, né, uma recuperada de bola do Mateuzinho, justamente vinda que ele roubou a bola do Neymar e tocou pro Martinez, foi que saiu o segundo gol, mas tem o primeiro gol primeiro, né, e foi justamente nos pés dele, do Martinez, né, ele foi muito bem no lance. Ele e o Mateuzinho mais uma vez ali pelo lado direito conseguiram explorar muito bem os dois neste jogo e quando eles acharam o espacinho, né, foram tocando e tudo mais, a bola acabou chegando ali sim no Martins, ele que, cara, tá caprichando nos escanteios, ó, nos cruzamentos, viu, rapaziada? Eu gostei mais uma vez, um bom cruzamento. É verdade que ele põe um pouquinho de força ali no cruzamento, né? Pode ser um pouquinho mais calibrado, não um pouquinho menos forte. Mas enfim, ele cruzou bem, não dá pra negar que ele cruzou bem. E obviamente que melhor ainda no lance foi o Yuri Alberto, que se antecipou muito bem no zagueiro, conseguiu dar uma casquinha na bola. Muita gente acabou dizendo, foi impedido, né? Impedido, ó. Foi contra, mas no replay provavelmente a Edna vai acabar dando o pênalti, meu Deus, tô ficando doido, rapaziada, perdão, vai dar o gol a favor do Yuri Alberto. Se antecipou muito bem o zagueiro, fez um gol que não é fácil, é um gol difícil, muito por conta do cruzamento também, mas ele se antecipou de maneira perfeita, conseguiu daquele toquinho e que bom que ele se antecipou muito bem e conseguiu fazer esse gol. A gente estava precisando desafogar e o gol saiu em um momento ótimo, num baita momento oportuno que fez com que o Corinthians se soltasse um pouco mais no jogo, né? Porque de fato estava bem ali preocupado, estava bem pressionado pelo Santos, não estava conseguindo sair. Olha que, como eu disse, né, no jogo passado, né, que esse time do Santos é bem ruinzinho, a gente provou isso na prática, brincadeira, na prática, apesar de ter tomado um gol, mas enfim, é um time bem abaixo, é um time que tem muitos problemas, principalmente defensivos, né? Acho que o ataque do Santos até que é um ataque bom, não vou falar que é ótimo, maravilhoso, é um bom ataque, muito por conta do Neymar, estão tentando fazer mais contratações, enfim. E o Corinthians conseguiu desenvolver melhor seu jogo. O Ranieri melhorou muito na partida.
ele ainda começou, ele ainda pecava um pouquinho ali na saída de bola, né? Ele ainda não estava tão presente, porém ele estava muito propício a criar jogadas de ataque, né? Ele sempre dava umas arrancadas, teve uma hora que ele deu uma ótima arrancada, ele cruzou para um rasteirinho, infelizmente não tinha ninguém para completar pro gol. Teve uma hora que ele tentou arrancar, mas mandou a bola completamente para fora, né? Tropeçou na bola, não consegue mudar a direção, só corre reto. Correu reto e acabou mandando para fora, foi tiro de meta. Mas enfim, é um cara que gosta, que conseguiu demonstrar um pouco mais de qualidade hoje, né? Fez alguns dribles de corpo, né? Alguns jogos de corpo, conseguiu se livrar muito bem da marcação em algumas chances, né? Algumas vezes, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Mas, cara, eu gostei bastante do jogo do Ranieri, também daquela pancadinha no Neymar que ele lei, né? Que até acabou tomando cartão amarelo, porque, vamos falar a verdade, aquele lance ele merecia, né? Era a falta de cartão amarelo mesmo. Mas, porém, né? A arbitragem da Nossa Senhora Edna, mais uma arbitragem muito ruim em clássico. Pô, a gente jogou 3 clássicos, acho que não teve uma arbitragem boa. Todas foram ruins. Não teve nem mais ou menos, é tudo ruim mesmo. Só que hoje foi ruim pelo simples motivo que era tudo cartão amarelo. Poxa, o Rian, o André Ramalho e o Choca tomaram cartão amarelo na primeira falta deles, cara. E assim, não foi nenhuma falta absurda, muito violenta, sendo que o critério mudava claramente, porque, cara, teve uns 2 lances no primeiro tempo, um lance no primeiro e no segundo, porque eu quero dizer, que o jogador do Santos, era a primeira falta do jogador do Santos, mas simplesmente não deu cartão amarelo, por que não? Porque ela não quis. E obviamente que eu não tô nem falando do pênalti, que é claro que, mas o braço não estava completamente aberto. Cara, mas o braço não estava colado no corpo. A bola bateu no braço do jogador do Santos, né, no braço, na mão ali, quase na mão praticamente. Aquela bola ia passar, ia chegar no meio da área, tinha, se não me engano, o Yuri Alberto, né, chegando livre ali, o Memphis que fez essa jogada inclusive. E simplesmente o cara não deixou a bola passar porque tocou no braço dele. Isso é muito pênalti, gente. E passou no VAR, e passou na arbitragem. E é incrível esse lance não ter resultado em pênalti. Não existe isso, não tem explicação nenhuma. Mas enfim, logo depois, nessa hora já estava 1-0, foi uma boa descida do Corinthians para tentar buscar o 2-0, mas demorou um pouquinho mais, mas o 2-0 chegou, né? Como eu disse, o Mateuzinho roubou a bola do Neymar lá no campo de defesa do Corinthians, passou pro José Martins, os dois fizeram uma jogadinha ali, acharam o Garro, o nosso Garrito, que aí ele faz o que ele sabe fazer de melhor, né? Deu uma baita pifada, uma baita bola lá pro meio da área, que o Memphis, acho que o Memphis queria até fazer aquele gol sim, viu, rapaziada? Só que ele dominou no peito, a bola caiu, ele conseguiu achar o passe, um passe muito, muito bom, né? O cara é diferente, né? Achou esse outro passe pro Yuri, que aí tava sem goleiro, né? Só deu um toquinho de cabeça, fez o 2-0. E era um resultado que, querendo ou não, pelo começo do primeiro tempo do Corinthians, saiu muito melhor do que a encomenda, né? 2-0 a gente tava ótimo. E aí, a gente foi pro intervalo muito bem, sabendo que, cara, a vitória só escaparia por uma tragédia. Não porque o Corinthians é muito ruim, mas sim porque o Santos não é capaz de fazer isso, né? O Corinthians até deu espaço, como a gente viu no segundo tempo, não é à toa que saiu o gol do Santos, mas de fato a gente viu como a equipe do Santos é bem, bem fraquinha, bem ruinzinha, mas enfim. Segundo tempo, infelizmente o José Martins saiu no intervalo, né? Nosso José Martins saiu no intervalo, tava sentindo a coxa ali, um negócio desse aí, e entrou o Rian, que já deve ter, o Ramon deve ter se arrependido automaticamente quando ele tomou o cartão com 10 minutos do segundo tempo, na primeira falta dele, enfim. Um cartão amarelo rigoroso, querendo ou não, mas mesmo assim, pô, o cara não tem que tomar cuidado com isso, né? E o Ramon também tem que aprender a não colocar tanto o Rian assim. Por fim, o Rian entrou em campo, cara, e sinceramente, ele não ajudou no ataque, também não ajudou na defesa, né? O Rian foi meio incógnita nesse jogo. Tava meio complicado, não tava muito legal de ver o Rian. Ele de fato entrou e não fez nada, agregou muito pouco. Mas enfim. O Corinthians, mesmo assim, mesmo com quase todo mundo amarelado, criou boas chances, teve boas oportunidades, trocou bons passes, não chegou a fazer uma baita finalização, que o goleiro fez um milagre, mas tinha espaço, a gente via que tinha, os jogadores ali faziam o famoso toquinho deles, o Carrilho começou a aparecer um pouquinho mais, mas à toa que ele melhorou um pouquinho a nota dele por conta desse segundo tempo, mas os jogadores mesmo não estavam aproveitando as oportunidades. Muito toquinho, muita pouca vontade. O Corinthians começou a dar uma brincada, né? A verdade é essa. Tava 2-0, o Santos não oferecia nenhum perigo, de fato, não oferecia nenhum perigo. Tinha um escanteio ou outro, uma falta ou outra, mas que a bola batia na barreira ou passava por cima do gol, ou a zaga tirava muito facilmente. O Santos não teve nenhuma boa oportunidade,
mas o Corinthians precisava, necessitava e tinha que matar o jogo, rapaziada. Não sei se esse time pode calar minha boca completamente no mata-mata do Paulistão, numa semifinal, numa final, numa quarta de final. E quando tiver a oportunidade de matar, por exemplo, um grande rival na semifinal, como por exemplo, sei lá, o Palmeiras, ter a oportunidade de fazer 4 gols no primeiro tempo, eles façam os 4 gols e pronto, cale minha boca, eu falo, puxa, nunca mais vou falar que o time não mata o jogo. Mas o fato é que na fase de grupos, até agora, o time tá faltando essa vontade para matar as partidas, gente. Isso é fato. Olha todos os jogos em casa que a gente teve, tirando um jogo contra o São Bernardo, mas que mesmo assim foi um jogo meio sofrido, porque a gente ganhou só nos acréscimos. 2-1 com o Santos, 2-1 com o Noroeste, 2-1 no Água Santa, 2-1 no Velo Clube, enfim. São jogos aí que a gente dá uma sofrida, rapaziada. Não tem o que fazer. E todos esses jogos a gente teve chance de fazer 3, 4, 5 até. Obviamente que alguns jogos a gente acabou parando no goleiro, por exemplo. E alguns jogos a gente acabou parando no azar, como o jogo passado, que o Pedro Raul perdeu 2 gols. Mas, no geral, o time tem boas oportunidades e precisa matar sempre que tem essas oportunidades, sempre que joga, enfim. Eu não tô aqui falando que tá tudo ruim, tudo péssimo, né, rapaziada? Mas eu tô falando que falta isso, que precisa ter isso. O Corinthians precisa matar as partidas, o Corinthians precisa ter um pouquinho mais de vontade para conseguir fazer esse 3-0, cara. O Santos não ia conseguir nem fazer o gol deles. Ia ser 3-0 a partida, até quem sabe um 4-0. Por que os caras falam, puxa, já era esse jogo aqui, não vou correr mais não, vamos pro próximo, perdemos esse clássico, enfim, vida que segue. Mas o 2-0 a gente deixou eles vivos no jogo. E quando saiu o gol do Guilherme, né, mais uma falha aí de marcação do nosso querido André Ramalho, e muita gente estava elogiando a partida dele, enfim, em rede social, até em grupo de WhatsApp, Telegram também. O pessoal falou, pô, o André Ramalho tá bem hoje, não tá comprometendo. Eu não falei nada, fiquei quieto. Não comentei em lugar nenhum, nem aqui em casa com meu pai eu falei. E não deu outra, né? O cara foi lá e falhou na marcação. Não acho que ele tenha não acho que ele tenha 100% da culpa no gol do Santos, mas é fato que ele estava marcando o Guilherme, por exemplo. Não podia ter deixado o outro moleque lá do Santos cruzar e o Alex Santana poderia ter feito, acho que alguma coisa melhor, né? Porque ele estava na frente. Pula um pouco mais alto, né, Alex Santana? Tá parecendo um bitrem, mas enfim. 2-1, a gente sofreu um pouco no final, não tem como falar que não sofreu, rapaziada. Todo mundo aqui viu o jogo, todo mundo sabe. Não vou aqui mentir e falar pra vocês, não, pô, o Corinthians ficou suavão ali, o Santos fez esse gol aí por acaso, a gente ficou com a posse de bola e quase fez o terceiro gol. Não, a gente sofreu legal, sem necessidade nenhuma, porque como eu disse, o 3-0 o Santos não ia querer mais nada no jogo, e o Corinthians provavelmente não, mas ia ser 3-0, uma vitória bem convincente, bem tranquila. Mas os caras largaram um pouquinho, ficaram de toquinho e deram a chance do Santos acordar na partida, o que é muito perigoso. Porque não é todos time que é ruim igual o Santos. Não é todo time que vai vir lá na arena e vai jogar meio recuado, meio retrancado. Por exemplo, vai ter uns times muito mais corajosos, uns times com muito mais qualidade. Isso em Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, custa título, querendo ou não. Tô falando que o Corinthians não vai ganhar nada por causa disso? Óbvio que não. Tomara que ganhe tudo e que cale minha boca o mais rápido possível. Como eu disse, que chegue no mata-mata do Paulistão, numa semifinal, final, quartas de final, mate os adversários no primeiro tempo se tiver oportunidade em casa, por exemplo. Faz 4, 5-0, 3-0, bum, acabou. Não tem jogo no segundo tempo. Pode até tomar um golzinho ali, mas aí termina 3-1, 4-1. Mas enfim, no geral, até agora, não apresentou isso. E tinha oportunidades. Enfim, o Ramon tem que melhorar isso, tem que tratar isso um pouquinho melhor com os jogadores. Não sei se isso é passado nos treinos, né? Ou se nos treinos mesmo não tem nada comentado sobre isso. Se é algo que vem somente dos jogadores e o Ramon não aprova, mas sei lá, ele não consegue mudar. Enfim, mas eu acredito que não. Acredito que tenha de fato o Ramon seja conivente com isso. Não que isso seja de fato ruim, mas pode vir a ser, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, é mais isso, falando sobre o jogo, 2-1, vitória merecida, a vitória merecida do Corinthians, pelo que a gente fez, pelo que a gente jogou, mesmo com o Santos ter começado bem, ter feito esse gol no final e pressionado, a gente jogou melhor a maior parte do tempo e mereceu a vitória, é fato, rapaziada. Chegamos a 25 pontos, uma pontuação incrível no Paulistão, não é a melhor de todas e talvez nem seja, porque o próximo jogo, por exemplo, eu não acredito que o Corinthians vai ganhar, se ganhar, ótimo, maravilhoso, porque a gente provavelmente vai com o time completamente reserva contra a Portuguesa no Pacaembu, um estádio que infelizmente mataram o Pacaembu, né? Mas fazer o quê? É isso. Vamos para as notas, porque na próxima quarta a gente tem jogo lá na Venezuela pela pré-Libertadores. Enfim, vamos então para as notas, porque eu já falei bastante hoje aqui. Bora lá. Então, meus amigos, agora vamos para as notas de Corinthians 2, Santos 1. Já falei muito na primeira parte do vídeo, vou tentar ser bem rapidinho nas notas aqui, porque não tem muita coisa para falar. Já falei, acho que a grande maioria
lá na primeira parte, então vamos começar. Nota 6 pro Hugo, não fez nenhuma defesa difícil no jogo. Acho que teve uma bola que ele acabou... fez sim. Perdão, não sabia, não lembrava. Mas enfim, a nota dele podia ser um pouquinho maior, eu dei 6, poderia ser 6,5, mas enfim. Teve aquele chute do Neymar que ele defendeu, foi muito bem no lance sim. E também teve um outro lance que ele espalmou no primeiro tempo. Mas cara, admita, você se cagou todinho no último lance da partida ali, pensando que ele tinha feito o pênalti, porque a Edna ia marcar aquele pênalti lá, tá? Se não tá impedido, ela ia marcar aquele pênalti de novo e a gente não ia ganhar, a gente ia dar um pênalti de presente pro Santos de novo, nos acréscimos, num jogo na arena, num jogo que a gente jogou melhor, abriu o placar. Nesse jogo ia ser até pior, né? Porque a gente fez 2-0 e teve a oportunidade de fazer 3, enfim. O Hugo tem que melhorar muito essa saída do gol, tá, rapaziada? Uma coisa que já apareceu no jogo do Novo Horizontino, hoje ele ia fazendo de novo. Ia ter revisão, né? A gente ia ver se fosse pênalti mesmo, se o cara não deu um pulo, mas enfim. Tem que sair melhor no gol. E, tipo, esse lance de hoje era completamente burrice ele fazer o pênalti, literalmente. Porque o cara tava indo pra linha de fundo e não tava nem de... Tava, tipo, meio, totalmente de lado. E tinha vários jogadores do Corinthians na área, né? Dificilmente o jogador do Santos ia conseguir fazer uma coisa. E ele ia dar esse pênalti de presente. Ainda bem que estava impedido. Graças a Deus, graças a São Jorge, estava impedido. Agora, então, vamos falar aí do Mateuzinho. Tomou um cartão amarelo muito cedo, né? Um cartão amarelo extremamente burro. Isso acabou comprometendo um pouco a parte dele na marcação. Teve uma falta ali que, sinceramente, nem pareceu muita falta depois que ele fez no Neymar, que eu falei, puta vida, ele vai acabar sendo expulso. Mas ainda bem que não foi. Correu riscos, mas ajudou na construção, né? Como eu disse no primeiro gol, ele que passou a bola para o Martins cruzar para o Yuri Alberto. No segundo gol, ele roubou a bola do Neymar, fez uma jogadinha, construção ali com o Martins mais uma vez. Boa dupla essa até agora, tá? Mateuzinho e Martins. Estou gostando muito dos dois, tanto para ajudar no ataque quanto na defesa. Os dois estão bem. Bons elogios para eles até este momento, até este jogo, né? Vamos ver nos próximos, mas enfim. Mas acabou sendo... Foi comprometido o papel dele na marcação com esse cartão amarelo aí que a Edna deu pra ele muito cedo. Pô, ele tomou o cartão, acho que era 10 minutos do primeiro tempo. Falando agora então do André Ramalho, pô, rapaziada, aí não tem o que dizer, né? Ele falhou no gol do Santos. A partida dele não vinha sendo uma partida ruim, eu concordo com o que todo mundo tava dizendo. Ele e o Tchoca se encontraram bem até na zaga, né? Acho que essa foi a melhor zaga que jogou pelo Corinthians desse ano. Mas, cara, ele ainda deu uma falhada legal e acabou colocando o Santos de novo na partida, rapaziada. Não tem outra explicação, não tem como defender. É exatamente isso. Se ele tá mais atento na marcação, como eu disse, não acho que a culpa foi 100% dele no gol. Mas de fato, cara, ele era o responsável pelo jogador que fez o gol, né? O Guilherme fez o gol de cabeça. Ele tinha que estar junto com o cara e ele não estava. Ele estava atrás do cara mais uma vez, deixou ele subir completamente livre, fazer a cabeçada do jeito que ele queria, enfim. Querendo ou não, este erro do André Ramalho colocou o Santos na partida e fez a gente passar por aquela pressãozinha ali no finalzinho. Mas enfim, companheiro dele, o Tchoca, mais uma grande partida. Pô, sou muito fã do Tchoca, rapaziada, admito pra vocês. E quando ele fizer uma cagada muito grande, o que não aconteceu ainda, vou passar esse pano para ele. Se preparem. Mas enfim, uma partida muito boa. Deu algumas rateadas sim, até porque a nota dele tá 7, não tá 7,5, não tá 8, não tá 8,5. Mas, cara, em comparação ao André Ramalho, que teve esse erro fundamental para a partida, ele não teve esse erro. Então isso já faz automaticamente ele melhor que o companheiro da zaga dele. O nosso querido Hugo Bota, boa partida. Defensivamente achei ele bom. Não agregou nada no ataque, né, como é de costume, mas defensivamente ele deu uma segurança assim. Vou falar para vocês que diferente do jogo por exemplo, contra o Palmeiras, que ele deu uma sofrida, assim, apesar de ele ter feito uma partida okzinha até, esse eu não vi ele dando uma sofrida, não sofreu, foi muito bem. Mas é aquilo, né, rapaziada? Você quer o ataque, o Hugo Bota não vai ajudar. É um cara que não chega no ataque, um cara que não agrega no ataque, enfim, complicado isso. Nota 7 pro Ranieri, como eu disse, começou mal a partida, não dava opção de passe, como sempre, completamente omisso, como eu já disse aqui algumas vezes, e várias outras pessoas também já disseram. Mas, cara, ele melhorou porque se ele não tava dando a opção de passe na saída de bola, porém, ele tava jogando para frente, né? Tava conseguindo criar algumas opções com dribles, com passes ali, até mesmo com o famoso jogo de corpo, né? Ele foi muito bem mesmo hoje nesse quesito. Ainda precisa aparecer mais na saída de bola, porque o Corinthians precisa dele na saída de bola. Se ele fizer só saída de bola e mais nada, e obviamente, né, marcação e tudo mais, mas isso daí a gente já sabe o que ele faz, não precisa sair driblando, Ranieri. Não precisa sair disparado para o ataque. É simplesmente você ajudar na saída de bola, porque você já agrega de maneira incrível pro time se você conseguir fazer isso, tá bom, meu filho? Um abraço. Nota
8 para o nosso José Martins. Boa partida. Mais uma boa partida do José Martins e você não verá isso em muitos lugares. Eu digo aqui pra você, eu digo a verdade, porque ele tá melhorando sim. Eu já vim falando isso dos primeiros jogos da temporada, falei isso no jogo passado e falei isso mais uma vez. Cruzamento, assistência pro Yuri. Só isso daí já conta muito, principalmente em comparação com os outros jogadores do meu campo, né? Raniel, até mesmo o Carrilho, que tá meio abaixo agora nesse momento. O Charles, o Alex Santana, o Rian, enfim, tem nem comparação. Isso faz ele titular do Corinthians nesse momento. Sem o Bidon, ele é titular. Talvez, cara, até mesmo com a volta do Bidon, ele fique de titular, tá? Porque nesse momento ele tá melhor que o Carrilho. Carrilho que mais uma vez fez uma partida bem abaixo, nota 6 para ele. Melhorou um pouquinho a nota dele por causa do segundo tempo, viu, rapaziada? Porque antes ele tava nos 5,5, 5, porque no primeiro tempo mesmo ele tava bem sumido em campo também. Mais omisso até que o Raniel. Mas no segundo tempo ele começou, deu uns toques, conseguiu achar boas saídas pro Corinthians, né? Ele tem uma frieza incrível, o Papi. Mas de fato, o primeiro tempo dele foi abaixo. Ainda precisa acordar um pouco, né? Começar bem e fazer uma boa partida o tempo todo. Tá faltando isso dele ainda. Nota 9 pro nosso Garrido. Aí vem o grande trio, né? O grande trio. Esse trio exala qualidade, exala tudo de bom nesse mundo. Mas enfim, cara, o Garro do trio foi o pior hoje. Mas isso não quer dizer que ele é nem do mal. Muito pelo contrário. Olha o passe fantástico que ele achou pro nosso querido Memphis Depay lá no segundo gol. Cara, aquele passe ali, difícil você achar algum jogador que dê esse passe no Brasil. Tem, óbvio que tem. Mas, por exemplo, até o mesmo companheiro de time dele, o famoso Coronado, não acha esse passe. O que ele ia fazer naquele lance? Ele ia dar uma famosa ensaboada com a bola, com o jeito que ele faz. O Coronado é o rei da ensaboada, rapaziada. Desse jeito ele faz de um jeito incrível e ele não ia achar aquela pifada. Porque poucas pifadas o Coronado deu nesses últimos jogos. É fato. Pega aí, reassiste. Se eu estiver mentindo aí, pode jogar na minha cara. Mas é de fato que é mentira. É mentira, meu Deus. Mas o fato é que o Garro é um melhor jogador, é um jogador mais pifador, um jogador que o Corinthians precisa mais nesse momento da temporada. E obviamente que isso faz ele titular absoluto e não tem discussão nenhuma com o Raniel. Com o Raniel não, Coronado. Mas enfim, 9,5 pro nosso querido Memphis Depay. Brincadeira. Memphis Depay, primeiro jogo com a camisa 10. Inclusive, ó, estou com a camisa dele, porém 94. Aí é brincadeira, né? Fez isso pra me sacanear, man. Estou de olho em você. Mas enfim, mais uma boa partida dele, mais uma boa partida do nosso Memphis Depay. Segunda partida dele que ele participa de gols definitivamente, né? Terceira, né? Terceira. Realmente, esqueci do jogo contra o Palmeiras. 3 jogos seguidos que ele contribui pelo menos com uma assistência. No jogo passado não contou com uma assistência. Mas enfim, ele participou da jogada do gol. Hoje contou com uma assistência. E no jogo contra o Palmeiras contou com uma assistência. Então, o terceiro jogo seguido que ele está participando de gols. Isso é muito importante. Tá chegando, né? Tá aquecendo. Agora tá de fato começando a temporada para ele. Já tá ajudando a gente. E acredito que o próximo jogo ele não vai nem entrar em campo, nem ele, nem o Garro, nem o Yuri. Talvez o Garro entre em campo, mas, por exemplo, ele e o Yuri acho muito difícil jogarem, por conta do jogo difícil, da viagem longa que a gente tem no meio de semana que vem. Mas uma boa partida, contribuiu bastante. Fez o lance do pênalti que a Edna optou por não marcar. Deu uma cansada no segundo tempo, ali na metade já dava para ver que ele estava cansado, porém o Ramon não quis fazer as mudanças, né? Então ele ficou jogando um tempo cansado aí. Nota 10 pro Yuri Alberto, melhor em campo, 2 gols. 2 gols que o primeiro gol ele precisou exibir sim toda a qualidade dele, tá? Porque antecipar o zagueiro, dar aquele toquinho, ainda deu uma beliscadinha na trave, o cara precisa ser sortudo e ter qualidade. Que bom que o Yuri Alberto aos 2 e contribuiu com esse gol pra gente. Já no segundo gol, é um gol fácil, né? Mas obviamente não tira o mérito do bom posicionamento dele, né? Porque pra tu ficar impedido ali é 2 palitos, né? Tu fica um pouco ansioso, corre um pouco demais e na hora que ele faz o passe ali, o Memphis faz o passe pro Yuri, ele poderia estar à frente até mesmo da linha da bola. Mas o que não era o caso, estava atrás da linha da bola, na frente do marcador, mas atrás da linha da bola. Então, obviamente, gol 2-0. O Yuri Alberto também voltando na temporada. No jogo passado ele acabou não jogando por conta da expulsão no Clássico, mas no Clássico ele fez o gol. Já são 3 gols na conta do Yuri em 9 jogos neste ano. Muito bem, Yuri, tá aquecendo, tá voltando. E que bom que tá voltando, que bom que tá aquecendo. A gente precisa muito de você. Aí vamos para as notas. Já vou começar com o Léo Maná. O Thales Magno, nota 6, porque o Thales nem tocou na bola, então não tem como dar nota pra ele. O Léo Maná conseguiu tirar algumas bolas, apesar da marcação, né? Sofreu um pouquinho ali com o Guilherme, porém conseguiu tirar algumas bolas, então parabéns, Léo Maná, fez o básico, já tá bom. Mas agora, o Romero, o Alex Santana e o Rian, principalmente, foram jogadores que, entraram e não agregaram em nada ali no meio campo do Corinthians. Foi meio osso de assistir ele jogando, viu, rapaziada? Não vou
vou confessar pra vocês que tava difícil de ver o Rian jogando, tava difícil de ver o Alex Santana, tá muito difícil de ver, principalmente o Alex Santana jogando, né? O cara tá extremamente pesado e não tem basicamente ali mobilidade. Não sei, cara, porque no começo da temporada parecia que ele tava ok, não tava ele nunca foi um jogador maravilhoso de extrema técnica e tal. Mas, cara, no começo da temporada parecia que ele tava correndo. Agora parece que ele não corre mais. Não sei o que aconteceu. Não sei se é só impressão minha. Não sei se no começo da temporada eu tava de boa vontade com ele e agora eu tô de má vontade. Mas, enfim, a impressão que eu tenho é essa. Que no começo da temporada ele tava melhor do que tá agora. Isso é meio estranho, né? Bizarro. Mas, enfim, esse é o fato. E o Rian, como eu disse, né? Entrou em campo, não ajudou nem na marcação e nem na criação. Ele poderia ser o pior em campo se o Ramalho não tivesse contribuído diretamente para o gol do Santos, por exemplo. Mas como o Ramalho fez esse favor para o Rian, então o Rian ficou com uma nota 5,5 e poderia ser 5 também, mas enfim. E o Romero, cara, o Romero pensei que ele ia entrar, aquele famoso jogo que o Romero entra e põe no bolso, né? Consegue segurar e tudo mais. Mas enfim, hoje não foi o jogo que ele costuma fazer, né? Foi muito mal, não conseguia segurar as bolas, até sofreu ali umas 2 faltinhas, eu acho. Mas assim, nada demais, nada que enche os olhos, nada que chame a atenção. Enfim, triste. Esperava mais do Romerito no jogo de hoje, mas enfim, é isso. 6,5 para Ramon e Emiliano Dias, porque, cara, a substituição no intervalo foi errada, não poderia ter colocado o Rian. Acho que eu preferia ter colocado, velho, o Maicon, ou põe, por exemplo, o Charles não tava fora, mas acho que também não colocaria. Poxa, põe o Coronado, sei lá. Vamos tentar buscar o gol, vamos fazer aí, quem sabe, um 3-0 e matar de vez, mas aí colocou o Rian e por fim a estratégia ficou comprometida logo de cara, né? Porque o Rian tomou um cartão muito cedo. Concordo que o cartão foi muito antecipado aí pela Edna, né? Se complicou toda, não precisava ter dado aquele cartão logo de cara. Teve jogador do Santos que até mereceu ser expulso, né? Até esqueci de comentar esse fato também. Mas enfim, poderia ter ido melhor o Rian, o Ramon Dias, quer dizer, o Ramon Emiliano Dias. Demorou muito para fazer as substituições no segundo tempo. Eles armaram bem o time conseguiu criar, o Galo de volta é um grande oásis neste time do Corinthians, conseguiu gerar um gol direto, o Memphis correndo, o Iralberto também contribuindo, enfim, eles escalaram bem até, apesar do time ter sofrido ali no começo do primeiro tempo, mas acho que pecaram muito nas substituições, não na qualidade das substituições, mas às vezes no tempo. Por exemplo, o Memphis poderia ter saído uns 10, 15 minutos antes, eles foram sair depois do gol do Santos para dar uma esfriada na partida, né? Falou, mudar 3 aqui agora, 3, 4 para esfriar um pouquinho. E, cara, ajudou, deu uma esfriadinha assim. O Corinthians ganhou, que é o que importa, mas no geral pode melhorar. E tem também essa questão que eu disse anteriormente, do time não matar as partidas. Precisa matar as partidas, Ramon, pelo amor de Deus. Mas eu confio em você ao mesmo tempo. Confio que você está treinando isso com os caras, confio que isso vai melhorar com os jogadores. Olha, a tela voltou normal. Vai melhorar com os jogadores ao decorrer das partidas e espero que melhore. Mas enfim, hoje o vídeo vai sair bem longo. Enfim, esse vídeo vai sair para vocês, como eu disse, na quinta de manhã. Hoje já é quinta, já passei de meia-noite aqui gravando para vocês. Mas contribua com o seu like, contribua com a sua inscrição, contribua com um comentário, compartilhe com seu amigo, me siga nas redes sociais que estão no comentário fixado, estão aqui também na descrição do vídeo. Se inscreva se não é inscrito, ativa o sininho. Muito obrigado a todos os amigos que estão aqui sempre presentes e seja bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. Já se inscreve, fica comigo, porque eu falo muito de Corinthians e, cara, não vou garantir vídeo no próximo sábado. Por quê? Porque eu ainda não sei se eu vou conseguir ver o jogo. Se eu conseguir ver, vai ter. Mas se eu não conseguir, infelizmente não vai ter, mas avisarei para vocês aqui e também no Twitter, porque no Twitter, no X, tá embaixo, enfim. Me segue lá que você sabe de tudo. É isso. Um beijo, um abraço, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês pela companhia mais uma vez. E é isso. E vai Corinthians rumo ao título do Paulistão, hein? Que a gente tá bem vivo. Vamos!